Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Olá, Angulers! Boa terça-feira pra vocês. Episódio 226 do Angu de Grilo está no ar. E aí, Flávia, tudo bem? Tudo bem. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Exaustas. Gente, olha, fevereiro passou como um tornado em nossas vidas. Mas é isso, acho que todo mundo, né? Todo mundo que eu vejo tá falando desse começo de ano que foi puxado. Então, cuidem-se, preservem-se, porque 2024 não está pra brincadeira. Nossa Senhora. É, gatas. Mas vamos que vamos para esse episódio de hoje. Antes de tudo, eu preciso avisar que os cortes em vídeo do Angu de Grilo voltaram lá nas nossas redes sociais, @Angu de Grilo no Instagram e @Angu de Grilo no TikTok. Então, se você é do TikTok, estamos no TikTok. Se você é do Instagram, estamos no Instagram. E toda terça e quinta tem cortezinhos em vídeo dos nossos papos aqui, de trechos que a gente considera mais importantes para vocês espalharem, mandarem, informarem os amigos, familiares, enfim. Então, contamos com vocês seguirem lá nossos perfis e compartilharem e comentarem muito nos cortes sempre, tá bom? Bom, vamos que vamos então. A gente vai abrir esse episódio falando das pesquisas, novas pesquisas de aprovação ou reprovação do governo. Então, a quantidade de aprovação do governo Lula caiu, né? A gente vai falar aí um pouco desses índices, a avaliação negativa do governo subiu. Depois, junto disso, Flávia quer comentar também sobre Petrobras, saiu, né? Os dados de lucro / prejuízo da Petrobras. Saiu o balanço do último trimestre. Tem uma disputa aí rolando. Aí as ações despencaram por conta de pagamento de dividendos, interferência política, uma palhinha disso. No nosso segundo bloco, vamos comentar as eleições em Portugal que aconteceram nesse final de semana e aproveitando também para dar uma pitada aí para comentar a super terça lá nos Estados Unidos, que foi decidido, né, quem são os que vão concorrer à presidência, pelos republicanos e pelos democratas. Vai ser Biden e Trump, tem alguns pontos aí de atenção, algumas sinalizações aí que preocupam os dois lados, e aí a gente vai dar uma palavrinha também sobre isso. E no último bloco vamos fazer um grande compilado, como sempre. Flávia quer trazer o julgamento do caso Jonathan. Ela comentou sobre isso na Globo News, viralizou. Quem tá no Instagram deve ter visto. Eu quero dar uma pitada de fofoca para quem tá por fora dessa história do sumiço da Kate Middleton. Vocês sabem que eu não sou das fofocas da família real. Flávia que gosta desse nicho, mas essa fofoca está me deixando passada. E tem algumas indicações aí de conteúdos também para dar. Bom, é isso. Então, vamos que vamos começar este episódio. Bom, vamos começar então com os dados da Atlas Intel. Qual é o comparativo? A aprovação do Lula caiu 5 pontos entre janeiro e março desse ano. Hoje está em 47 e estava, portanto, em janeiro em 52%. Também teve uma alta na desaprovação do presidente, que cresceu 3 pontos percentuais nesse mesmo intervalo entre janeiro e março desse ano. Então era 43% e agora está em 46%. Vamos para a Quest. Vou falar todos os primeiros de aprovação e desaprovação. Aí tem umas outras particularidades, né, entre evangélicos e tal. Tem a questão da fala dele em relação ao Holocausto, ter citado o Holocausto, ter feito a comparação, como é que isso foi interpretado. Mas vamos lá. Na Quest, 51% aprova o governo, comparativo a 54% em dezembro do ano passado. Então, a aprovação caiu 3%
e, consequentemente, aí nesse caso, a reprovação, o desaprova, aumentou 3%. Então, foi de 43% em dezembro para 46% dos entrevistados desaprovam o governo agora em fevereiro. O trabalho que o presidente Lula está fazendo agora em fevereiro. E o IPEC também mostra a mesma tendência. Em dezembro de 2023, a avaliação do governo Lula foi ótima, boa para 38% dos entrevistados e agora, em março, foi para 33%. Então, também teve essa queda. A avaliação de regular aumentou, era 30% em dezembro e agora está em 33%. E ruim ou péssimo também aumentou. Era 30% em dezembro, foi para 32% agora. Então, esses 5 pontos aí que migraram, né, de ótimo bom se dividiram entre regular ou péssimo, ou os regulares mudaram para o ruim ou péssimo, mas teve esse balanço aí, mas uma queda de 5% dessa avaliação de ótima e bom de dezembro para março, também em relação ao IPEC. Eu acho que todas foram muito consistentes em mostrar essa mudança aí entre 5 e 3 pontos percentuais, né, dentro desse aprova ou desaprova. Então, e todas mais ou menos no mesmo período, de dezembro, entre dezembro e janeiro, comparando a fevereiro e março. O movimento é inequívoco, né? As fotografias com pequenas nuances de variação em relação, inclusive, à forma como a pergunta é feita e um pouco da pesquisa, mas as fotografias são muito semelhantes de um momento de queda da popularidade do presidente e do governo, em alguns dos levantamentos, uma popularidade até uma avaliação melhor que o do governo, que do presidente. Eu acho que o IPEC é que mostra isso. Não, pior do governo que do presidente, mas o Lula, que era o grande, digamos assim, ativo, seguro, né, desse campo político, perdendo popularidade. E perdendo popularidade, eu acho importante sublinhar, muito também nos grupos que formam a base de apoio dele. Então, tem perda de popularidade no Nordeste, tem perda de popularidade entre as mulheres, tem perda de popularidade entre as pessoas de menor renda, de renda até 1 em algumas pesquisas e até 2 salários mínimos em outra. O que acende, me parece, uma luz amarela. Outro ponto, a questão dos evangélicos, né? De uma perda muito forte de popularidade, um aumento de desaprovação nesse grupo dos que se declaram evangélicos. Embora eu não veja exatamente como única dimensão de perda de popularidade essa dimensão da fé, da religiosidade e do avanço, né, do bolsonarismo nessa direção. Porque há interseções, quer dizer, tem muito evangélico preto, tem muita evangélica mulher e tem muito evangélico de baixa renda. Então, outros fatores que não a reorganização, a reaglutinação da extrema-direita, e muito a partir de um apelo, né, religioso, também podem estar por trás dessa perda de popularidade. E a gente até tinha falado na semana retrasada ou passada, né, que eu acho que 47% das pessoas que estavam no ato da Paulista com e para, né, Bolsonaro eram católicos. Então a gente foca muito nessa coisa dos evangélicos, né? Como se eles fossem, pode até ser a principal, mas a única denominação religiosa ligada à extrema-direita, ou à direita, ou que preocupe a esquerda, ou os campos mais progressistas, o que não é verdade, né? Os católicos continuam também aí e também como grande maioria, como grande maioria é ótimo, né? Mas como grande parte da população neste país terrivelmente cristão que nós somos. Intensamente cristão, mas é até interessante, eu estava ouvindo o Medo e Delírio, acho que o último, em que eles comentaram
mais um pouco, né, trouxeram algumas análises adicionais sobre o ato da Paulista, que eu não vou me lembrar agora o nome, vou pedir milhões de desculpas, porque eu não vou me lembrar agora o nome do pesquisador que mandou um áudio longo para ele, foi o pastor Henrique Vieira, deputado, e um outro pesquisador, chamando atenção para um recorte muito bolsonarista da presença. E foi uma coisa que a gente comentou aqui, eu acho, na semana passada. Masculino, branco, de São Paulo, de renda alta. Então, assim, também não é o universo evangélico tão amplo, né? E no Medo e Delírio ele chamava atenção para isso, quer dizer, para um recorte muito demarcado, quer dizer, não era uma manifestação, uma adesão de mulheres pretas de baixa renda que compõem muito fortemente a cara do eleitorado evangélico e a quem muitas dessas figuras religiosas, a começar por Michele Bolsonaro, se dirigem nos seus discursos. Então, acho que esse é um ponto importante, né, sobre o que é a base e quem foram as figuras dessa base que compareceram ao Paulista. E ele chamava atenção para o fato de que policiais, militares, CACs, esses grupos, agro, continuam, ainda que eventualmente não presentes à manifestação, continuam muito aderentes ao bolsonarismo. Então, não dá para pensar assim, os outros grupos foram embora, se afastaram, e a questão agora é só o núcleo religioso. Não é sobre isso. Mas vamos falar do Lula rapidamente. A Isabela já falou alguns números, eu não vou me concentrar em número percentual para lá e para cá. O fundamental é que, todas as pesquisas caminham para a mesma conclusão. 2, Lula perde popularidade nos seus grupos, nos grupos que compõem a sua base de apoio. Então, alguma coisa não está agradando, né, a esse grupo. Quem ouve o Angu já faz tempo que eu tenho alertado para isso, de uma certa desconexão, desprezo com o grupo, com os grupos, né, um discurso até algo depreciativo em relação a anseios dos grupos que o elegeram, né, em benefício até de alguma busca de consenso ou de uma base adicional. É outra coisa. A terceira coisa é que não é por acaso que essas fotografias, essas pesquisas, elas se dão num momento em que houve, sem sombra de dúvida, uma reaglutinação da extrema-direita no Brasil e no mundo, né? Você vai fazendo essas conexões depois de um ano em que esse campo político ficou muito, eu não vou dizer fragilizado, mas sofreu alguma vulnerabilidade pelos escândalos, pelos inquéritos, pela prisão, pelo julgamento, pelo envolvimento, né, no golpismo. Então, assim, 2023 foi um ano em que o julgamento da inelegibilidade de Bolsonaro, então o campo ficou meio no córner. E a partir do fim do ano, me parece que eles se rearticularam. E acho que o início desse ano deu demonstrações inequívocas, né? A pesquisa Quest, por exemplo, fez uma pergunta objetiva sobre se Lula errou ao fazer a associação de eu ia falar disso. 60% disse que o presidente exagerou na comparação, e entre os evangélicos, essa porcentagem chegou a 69%. Quer dizer, 7 em 10, né? Então, houve uma apropriação dessa questão da crítica de Lula a Netanyahu, a Israel, a contraofensiva, a situação do que tantos apontam e está sob investigação de um genocídio em Gaza, né? E como aquilo foi apropriado, inclusive no 25 de fevereiro, né? Por esse campo político. Mas não foi só isso, né? Logo no início do ano, a gente teve aquela resolução da Receita Federal para voltar a cobrar o IR sobre vencimentos de líderes religiosos, mas, sobretudo, pastores, né? Chama prebenda pastoral.
houve uma decisão também eleitoreira de Bolsonaro em 2022, né, durante o governo Bolsonaro em 2022, de isentar de IR, né, essa remuneração, que é pelos serviços religiosos. E a Receita teve um entendimento, inclusive a partir de um parecer, de uma nota do TCU, de que isso seria restabelecido. Isso, no início do ano, ainda em janeiro, gerou uma onda de críticas muito pesadas ao governo, dizendo que era perseguição aos evangélicos, levou até o Haddad a fazer uma reunião com líderes da bancada evangélica. Na sequência, teve aquela nova onda de desinformação relacionada à situação de Marajó, a gente chegou a comentar aqui, e isso se espalhou, feito rastilho de pólvora nas redes sociais, né, principalmente nos grupos de mensagens. Aí teve essa questão do Hamas, Hitler, Israel e o Lula sendo declarado persona não grata, o chanceler, né, israelense atacando muito Lula no Twitter, inclusive, no antigo Twitter, em português, e aquilo foi na semana, ou nas semanas que antecederam o 25 de fevereiro, quando houve uma constatação de que o bolsonarismo resiste, ainda é um movimento vivo, né, político, com adesão. Então, assim, eu acho que esse conjunto de fatores, e não só Israel, Hamas e Hitler, devem ser analisados para um pouco explicar esse adensamento, de novo, esse readensamento do campo evangélico em torno do bolsonarismo. Lembrando que o ato da Paulista teve muitas referências religiosas, bíblicas, né, de apelos nessa direção, que tanto se prestam a quem compareceu, quanto para cortes, né, para serem distribuídos. Então, assim, eu acho que tem um fenômeno importante em que hajam também erros do governo e do Lula, mas houve um fenômeno importante dessa recomposição desse campo da extrema-direita, enfim. Então, esse é um ponto. Outros pontos, e aí eu acho importante a gente trazer essa dimensão da economia, e acho até que casam tanto com o Angu da semana passada, né? Dei uma qualificada no PIB, muita gente falou, eu rindo antes de ouvir a Flávia falar do PIB, e eu de cara feia, zangado, depois de ouvir a Flávia falar do PIB. Eu acho que eu trouxe vários elementos de análises com reflexões sobre o quão concentrador foi, né, o desempenho do PIB sob a ótica da oferta e quais são as avenidas que se abrem quando a gente pensa na ótica da demanda, do consumo, dos serviços e tudo mais. Mas a insatisfação que as pesquisas estão mostrando em relação à economia, me parece que se relacionam tanto com uma certa dissociação do desempenho macroeconômico da vida real das pessoas. E aí, nesse sentido, se é um PIB que não gera emprego, por exemplo, na indústria de transformação, como a gente comentou, no setor de serviço, etc., se ele é concentrador, você realmente não percebe melhora de bem-estar. E eu já vi, na última semana, nos últimos, talvez 2 semanas, eu tenho visto de novo no Twitter as pessoas comentando do preço, especialmente da comida que voltou a subir. Então, o azeite a gente sabe, ponto, né, que já tá caro há muito tempo e tal, mas por conta de quebra de safra, mas semana passada falaram do frango, eu já percebi o arroz, o feijão. O arroz e o feijão. Outro dia eu paguei mais de R$10, tudo bem que era tipo assim, uma padaria muito cara, mas mais de R$10 em 1 quilo de arroz, em 1 quilo de feijão. São coisas que já estão começando a ser percebidas também. Essa questão da inflação dos alimentos, eu acho que nós já tratamos aqui no Angu. Foi tema de uma coluna minha, inclusive em dezembro, né, perto do Natal. O título da coluna era Comida no Prato, e eu falava de uma correlação que eu observei. Vou reivindicar para mim isso, porque fui eu que observei. É isso mesmo. A canetada é dela. Inclusive falando
eu observei uma correlação entre a curva de popularidade do Lula, de curto prazo, e a inflação dos alimentos. O melhor momento de popularidade dele encostando, se aproximando de 60%, foi em agosto, que foi o terceiro mês de deflação dos alimentos e foi o mês de maior deflação dos alimentos. E nessa coluna que eu escrevi em dezembro, eu, inclusive, escrevi assim: cabe pesquisadores observarem essa tendência para confirmarem, porque eu não sou pesquisadora, eu não tenho compromisso metodológico, a minha análise é a olho nu e intuitiva. Recomendo que os pesquisadores intensifiquem estudos nessa direção de inflação dos alimentos ser uma proxy da popularidade presidencial, mais do que o índice, o resultado da inflação propriamente, porque é uma cesta de consumo muito mais ampla. E a segunda coisa que eu dizia nessa coluna, que eu até republiquei, porque agora é moda, né? Você lança um comentário, vem outro, repete esse comentário sem dar crédito, como se a genialidade morasse ali. Então, enfim, eu tô atenta. Tô bem atenta. Já lançou uma indireta aqui do nada. Não, é porque eu tô falando isso há muitos meses, na TV, né, nos comentários que eu faço, aqui no Angu. Tenho certeza que vai ter Angu falando da inflação dos alimentos e dessa indisposição ou dessa melhora de humor do eleitorado. Não bastasse isso, em dezembro eu escrevi uma coluna, então chegar março, né, acontecer isso e não ter esse reconhecimento, eu acho isso leviano, né? Então, fica aqui meu desabafo também. Mas o segundo comentário que eu fiz nessa coluna, que eu escrevi, está escriturada, da importância, né, era dizer: pesquisadores, metodologia para ver se isso faz sentido, e governo, vem aí uma inflação de alimentos, porque no primeiro trimestre tem inflação de alimentos, por conta das condições climáticas. Então, prepare-se para explicar isso para a população. E tinha, inclusive, um bom argumento, que era: em janeiro o salário mínimo aumentou R$ 92, e isso poderia dar conforto para essa baixa renda atravessar esse período de inflação mais alta dos alimentos. Então tem um problema gravíssimo de comunicação do governo, de não saber se situar em relação a isso, e eu vejo muita correlação. Nosso Felipe Nunes, que sempre, da Quest, né, que agora também tem aparecido bastante na Globo News, felizmente, nós temos conversado bastante sobre isso. Lá atrás, eu já tinha conversado com ele, quando escrevi a coluna até citei, aquela coluna especificamente tentava também explicar o fato de eleitores do Bolsonaro terem uma visão mais negativa da economia, e eu, inclusive, pesquisei a inflação e a inflação dos alimentos nas diferentes regiões metropolitanas ou capitais, e tinha uma correlação entre lugares predominantemente bolsonaristas tinham tido uma inflação maior do que petistas. A mandioca, por exemplo, que é muito forte na dieta do nordestino, não tinham subido como subiu o arroz e o feijão, como subiram o arroz e o feijão carioca. Escrevi a coluna, pode até compartilhar aí, porque eu acho que vale a pena. É um movimento de indicador antecedente que eu estava trazendo. E, na semana passada, voltei a falar disso com o Felipe, e ele concordou, falou: não, isso aí é uma coisa que realmente a gente tem que prestar atenção, porque parece ter mesmo algum efeito. E aí as pessoas ficam surpresas, porque o PIB caiu, porque a inflação ficou na meta, porque não sei o quê, mas as pessoas estão pensando em comida no prato. E esse é um ponto absolutamente relevante. A outra coisa é a popularidade de Lula caiu, piorou no Sudeste. E no primeiro trimestre, aí no primeiro bimestre, em janeiro, fevereiro, lembremos que Lula fez aquela peregrinação. Foi a São Paulo, anunciou investimento com Tarcísio, veio ao Rio, anunciou investimento com Eduardo Paes, com Cláudio Castro, foi a Minas Gerais, anunciou investimento com Romeu Zema, traço. Em termos dessa aproximação e de melhora de imagem,
Não repercutiu, embora nós, formadores de opinião, tenhamos chamado atenção para essa relação civilizada do presidente com governadores do outro campo. Não adiantou nada, do ponto de vista... E aí não é que não adiantou nada ter uma relação amistosa, respeitosa, democrática com governadores de outro campo político. Não adiantou nada porque me parece que é um eleitorado que está muito mais antenado com o presente, com o dia de hoje, do que com a obra que vai ficar pronta daqui a 3 anos. Entendeu? Enquanto eu espero, eu como. Então, legal, tem investimento, mas objetivamente não estou vendo essa melhora. Aí teve a aprovação da reforma tributária, do arcabouço fiscal. Ninguém come arcabouço fiscal. A reforma tributária ainda não foi regulamentada. Eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão sobre o que os indicadores macroeconômicos sinalizam, e aí do ponto de vista macro, da saúde da economia, de um horizonte, etc., etc., mas de que forma esses resultados repercutem objetivamente na vida das pessoas, e aparentemente tem uma cisão disso. Então, já falei do Sudeste. A última coisa que eu também comentei com o Felipe, e que eu acho que vale a pena, né, trazer aqui também para o Angu, é a questão dos jovens. Porque a Quest mostrou um aumento grande, né, de rejeição, de reprovação do Lula pelos jovens. Na Quest, eu falei isso também com o Felipe, não é nenhuma indiscrição que eu estou falando. Eles agruparam 16 a 34. Não 34 é exatamente... é jovem? Ele agregou para botar um adulto maduro, né? É jovem adulto. Mas não, assim... Geralmente é 25 a 29, né? Jovem adulto, né, gente? Ou 18 a 24, 25 a 29, tá enfim. Cascudo já. Pois é. E aí eu até falava disso, da gente conversar um pouco mais e qualificar esse grupo de jovem, porque ele está muito heterogêneo. Ali já tem gente que é adulto, com filho, que já viu a inflação e tal. Não é, né? Que já é um chefe de família ou uma chefe de família. Então tá, digamos assim, um pouco inchado esse grupo para a gente fazer uma análise do ponto de vista de faixa etária, porque as condições de vida, de acesso ao mercado de trabalho, as responsabilidades são diferentes. Ainda assim, eu chamaria atenção que nesse grupo, e outras pesquisas usam, né? 18, 24, o IBGE usa 18, 24 quando faz a taxa de desemprego, por exemplo. E aí, o que a gente vê é um mal-estar que pode ser explicado pela taxa de desemprego. O desemprego caiu muito, está em 7,5%, vamos botar assim. Mas, no último trimestre do ano passado, nesse grupo, 18 a 24, é mais que o dobro, 15,3%. E a juventude é a mais exposta à informalidade, é a mais exposta à baixa remuneração. A gente pode tentar, pensando num corte, até foi um pouco isso que a gente conversou, eu e Felipe Nunes, quais são políticas públicas que estão sendo feitas para a juventude? Não tem, né? Na direção de melhorar a qualidade da mão de obra, de aumentar a oportunidade de trabalho. Na verdade, isso aí não. Não, porque teve recentemente a história do... mas não entrou em vigor ainda, né? Não sei o nome do programa. Da Bolsa, né? Que vai ser paga por cada ano de conclusão e no final do ano escolar, do ensino médio, os alunos sairiam com uma poupança ali estudantil de R$9 mil. Teve esse anúncio, né, desse programa. Então, isso foi uma coisa que rolou aí nas últimas semanas. Mas é algo que também demora então, tem que ser comunicado. Acontecer, né? Porque é um ciclo inteiro, praticamente, é um ciclo escolar. Tem que começar a valer, né? Tem que ver esse resultado. E a gente ainda teve, nesse início de ano, problemas no Enem, né? Divulgação que foi adiada, erro, não sei o quê. Nossa, muitos problemas no SISU. Isso é governo. De local de prova do Enem. Gente? Muitas questões, realmente. Isso é governo. SISU então, único dando problema. Me parece que tem
questões importantes, por exemplo, quando a gente fala na inflação dos alimentos afetando a popularidade, quer dizer, se a gente pensar que, como o IPEC mostrou, caiu popularidade, Nordeste, mulheres, ganha até um salário mínimo e tal, que era a base, a gente está falando de gente, de grupos muito afetados pela inflação dos alimentos, sem dúvida alguma. Então, isso pode distensionar. Normalmente, a partir de abril, né, já começa a estabilizar para cair, e maio costuma ser já mês de deflação de alimentos. É claro que esse ano nós temos uma questão importante, que é esse El Niño, que agora já está prestes a terminar o efeito, mas que teve impacto na questão da produção agrícola, inclusive essa de curto prazo, fora a lavoura exportadora, que a gente diferencia aqui. É importante, inclusive, do ponto de vista da estratégia de comunicação do governo, fazer essa associação, né, da importância da agenda climática, do enfrentamento às mudanças climáticas, da preparação das cidades, na direção de segurança alimentar. Na semana passada, o Lula assinou o decreto que praticamente formaliza a Cesta Básica Nacional, com predominantemente itens in natura e pouco processados. Então, abre ali uma avenida para um imposto seletivo, para uma taxação a maior, porque a cesta básica é o que tem a alíquota, a isenção, né, tributária, para a adição dos ultraprocessados. Não, já tivemos, a gente mas já assim, teve essa... Isso teve muito ataque da extrema-direita. Saiu um manifesto com nomes ilustres, assim, inclusive da ciência, Dr. Drauzio Varela, Dr. Daniel Becker, ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que nem é de esquerda, né? Foi ministro da Saúde do Bolsonaro, a gente lembra, até a pandemia. Arthur Quioro, José Gomes... Ataque da extrema-direita defendendo o quê? Ultraprocessado? Contra a tributação a maior. O Carlos Bolsonaro falando eles querem aumentar o preço do biscoito. Enfim. Sim, a resposta, então, sim. Pois é, mas isso aí, gente, isso precisa ser comunicado. Eu quero desencarnar. Entendeu? Isso precisa ser comunicado de uma forma adequada. O que a gente está seguindo. É a cesta básica nacional que acompanha o Guia Alimentar da População Brasileira, que completou 10 anos e ninguém tinha feito nada. E um documento reconhecido internacionalmente, copiado por dezenas de países, documento excelente. Quero fazer, inclusive, um a mais, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, de até 2 anos, que é um focado em alimentação na primeira infância, introdução alimentar, a importância da amamentação, como fazer uma introdução alimentar adequada. Excepcional! Eu tenho baixado no meu celular. Foi um documento que eu consultei durante a introdução alimentar do meu filho. Linguagem acessível, ilustrado com foto. Olha, gente, assim, a gente falou, né, do Guia Alimentar aqui já, eu acho, quando completou 10 anos. A gente falou sim, a gente fez um documento extremamente importante. Outro dia eu até estava vendo o nutricionista, eu acho que foi o arroba dele é Barriga Positiva, que ele é um nutricionista que fala muito corretamente, peraí, deixa eu pegar o nome dele, né, para citar, Muriel. Ele é especialista em transtornos alimentares e combate nas redes sociais, o conteúdo dele é muito focado em combater essa disseminação de fake news, de modismos relacionados à alimentação e à nutrição. E outro dia ele postou uma foto com o Guia Alimentar para a população brasileira, falando da importância do guia, falando das principais recomendações do guia. E aí eu acho que eu vi a Juliana, muito citada, sempre citada aqui, Juliana Gomes, do Comida Saudável para Todos. Aqui. Que, enfim, vocês têm que acompanhar. A Juliana fala muito de alimentação, fala muito do guia, fala das medidas do governo em relação à alimentação, à comida, do agro. Ela lacra, aprendo absolutamente tudo com ela. E ela compartilhou esse post desse nutricionista, do Muriel,
do @obarrigapositiva, falando que todo nutricionista deveria fazer um post manifesto quase em suas redes, em exaltação ao guia e às recomendações do guia, porque isso deveria ser um parâmetro para a gente que é uma pessoa comprometida com as diretrizes de pensar a saúde de forma integral, sem terrorismo nutricional, sem modismo nutricional. Então, assino embaixo aí do que a Ju falou, e sempre que posso, divulgo e enalteço a importância do guia. Pois é. Então, assim, por que a gente caiu lá no guia, né? Não, Porque pois a gente estava era comentando, virou como diz o Chechel, dizia meu querido Chechel, uma fita banana. Mas a gente chegou por conta dessa disputa de narrativa, de uma necessária estratégia mais combativa e didática do governo nas redes sociais. Marajó é um exemplo, essa questão da alimentação é outra, a questão da inflação dos alimentos, questão de correlacionar com as mudanças climáticas. Eu acho que são temas importantes. E acho que são temas importantes de reflexão para os angulers também, né? Porque isso se encontra lá com o comentário da semana passada em relação à concentração da riqueza do PIB no setor agroexportador, em detrimento das pequenas propriedades, da agricultura familiar, de alternativas dentro das cidades, de hortas comunitárias que podem ser feitas. Enfim, tem várias possibilidades no campo da política pública, né? E, no entanto, você ficar muito fixado no indicador macro, você perde a conexão com a vida real, que é o que está afetando, né? Por fim, sobre a questão da juventude, tem a questão dos entregadores. O governo apresentou um projeto que envolve os motoristas de aplicativos, mas ainda não houve nenhum tipo de consenso ou projeto a ser formalizado na direção da remuneração dos motoentregadores, e a gente sabe que eles são jovens também, né? Sim, jovens, claro. Com essa ilusão empreendedora, da autonomia, muitos, inclusive, ou com a caminho da direção que deu para fazer, né? Pois é, que deu para fazer, eu mas acho na que hoje em dia não ter amarra de patrão. Mas eu acho que hoje em dia esse discurso já até caiu um pouco, ainda existe, mas eu acho que ele já teve mais em alta, essa história do CEO de MEI. Eu amo CEO de MEI. Mas essa história de ter essa independência, de ter essa flexibilidade, né? Porque isso foi um papo muito em alta quando a Uber chegou aqui no Brasil, quando outros aplicativos chegaram, com a pandemia também, a história das entregas, mas eu acho que a própria pandemia deu a dimensão da precarização desse trabalho, né? Porque teve alta de tudo, né? De combustível, de manutenção de carro, a gente falou aqui das peças na época, né? O combustível que ficou caríssimo, ainda tinham que gastar dinheiro com o EPI, ainda tinham um risco de se colocar sua saúde, né, ali, quase na linha de frente da Covid. Então, acho que depois da pandemia deu uma baixada de bola nesse discurso. Mas, claro, ainda existe, né, gente que acredita que isso é ser empresário. Trabalhar para uma plataforma, eu tenho que trabalhar 14 horas por dia para fazer dinheiro numa plataforma, é ser empresário. Então, assim, é mais um ponto importante, e é verdade que já foi mais autônomo. Hoje há alguma preocupação, né, no grupo em relação a benefícios sociais, né? Você ter direito a um auxílio-doença, né? Contar para aposentadoria, enfim. Só que eu acho que o diálogo também precisa se dar não só na direção da regulamentação desse trabalho que é precário, mas de janelas de possibilidades de carreira. Porque, veja, ser motoentregador não é carreira, gente. É um trabalho. Não vai te render uma prosperidade. Então, qual é o horizonte que você está oferecendo para esse jovem? É ser um motoentregador e ele vai fazer 60 anos em cima de uma moto? Qual é a porta de saída? Né? Então, algum tipo de qualificação, de inserção, de correlação com a economia verde, enfim, com outras possibilidades de inserção no mercado de trabalho, que não essa unicamente.
porque eu não acho que os entregadores não saibam que essa não é uma tarefa, um ofício para a vida toda. Não creio. Claro que não. Então, é esse o pacote, né? Resumindo o pacote que alcança popularidade do governo. Uma comunicação que não está sendo bem feita, alguns equívocos dos discursos de improviso do presidente, uma comunicação que não está sendo bem feita em relação a como explicar mudanças que estejam ocorrendo, políticas públicas que estejam direcionadas a grupos de interesse e quais são as implicações dos indicadores macros na vida real e uma orientação sobre a vida real. Eu acho incrível como os R$92 de aumento do salário mínimo não tenha sido capitalizado na direção de atenuar esse mal-estar relacionado à inflação dos alimentos. Prestar atenção na reaglutinação dessas forças de extrema-direita. E aí vem a regrinha, e aí o Lula está tentando se aproximar dos evangélicos. Como? Marcando reunião com pastor, líderes políticos evangélicos, aprovando o projeto de isenção tributária de igrejas. E, na verdade, a comunicação, e é um pouco um certo consenso em quem pesquisa esse campo, Ronilson Pacheco, Carol Evangelista, muito na direção de, se você melhora as condições de vida dessa população que integra o grupo chamado evangélico, então, se a vida melhora para a mulher preta... a pessoa não é só evangélica, né? Ela não é tem só outras evangélica. interseções. Elas não são unidimensionais. Se melhora a vida de quem ganha pouco, se melhora a vida de mulher preta com filho, se melhora a vida de quem ganha um salário mínimo, de quem mora em periferia, você está falando com o evangélico sem tratar de religião. E aí o Estado é laico. É isso. É sobre isso. Então o capítulo já ficou longo demais. Pelo amor de Deus! São pontos que eu acho que valem a pena a gente... 47 pontos, observar. É quase uma tábua dos 10 mandamentos. Não, então termina falando da Petrobras. Porque sim. Você puxou que queria falar da Petrobras, mas uma passada rápida, né, na Petrobras. Depois desse destrinchar de informações... A Petrobras divulgou na quinta-feira passada os resultados do quarto trimestre, e, portanto, do ano passado fechado. O lucro no ano ficou em 123 bilhões, uma queda de cerca de 33% em relação ao ano anterior. E houve uma decisão do Conselho de Administração de destinar 14 e não mais de 30 bi para dividendos, que é aquela remuneração para os acionistas. No dia seguinte, na sexta-feira, as ações caíram intensamente, seja lá em Nova York com as ADRs, que são recibos, né, equivalentes a ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, seja aqui na B3 no Brasil. Caiu na faixa de 10%, alguns momentos até mais que isso, mas fechou em torno de 10% de queda, e a Petrobras perdeu 55 bilhões de valor de mercado. Ou seja, todas as ações que estão em poder... Isso é uma flutuação. Hoje, segunda-feira, as ações até estavam subindo. Até estavam subindo um pouco acima de 1% quando eu vi. Flavel, estatal tem que dar lucro? Não, tem, porque ela não é uma estatal, ela é uma empresa de capital aberto, né? Ela tem controle estatal, mas ela tem acionistas privados. O ponto não é esse, é que eu acho assim, falaram, no primeiro ano do governo Lula, o lucro da Petrobras despencou. Isso é uma meia-verdade, é um falseamento à verdade, porque como o petróleo caiu no mercado internacional, todas as grandes petroleiras do mundo tiveram uma queda dessa ordem, entre 30% e 45% até 50% do lucro no ano passado. E a Petrobras, inclusive, ficou nessa faixa de 30 e poucos por cento, porque ela teve aumento de produção, porque se fosse só o efeito preço, teria caído mais, porque o petróleo saiu da faixa de praticamente $100 para algo em torno de entre 78 e 85. Então, caiu muito o petróleo no mercado internacional e isso impactou o lucro não só da Petrobras, quanto das petroleiras, né, petrolíferas, mundo afora. Shell, ExxonMobil, Total, Chevron, todo mundo.
Então, esse é um ponto. Ela é um poço de conhecimento, né? Como eu pesquiso pode? Muito, por isso que eu falo. Né, Flávia? São muitos anos, né? Muitos anos, 32 de jornalismo econômico. O outro ponto é a questão dos dividendos. Aí vai cair mesmo, porque você tem uma expectativa de ter 30 bi, né, de repartição, de distribuição de dividendos para os acionistas, que inclusive incluem a União, né, que é o majoritário, tem 37% ali do que é destinado em dividendos. Você tem essa decisão de reduzir, o investidor está tendo uma remuneração menor, né, do que esperava. E muita gente que aplica em ações da Petrobras o faz porque é pagadora de dividendos. Ainda assim, é um número expressivo. E o que, no primeiro momento, foi dito é que eles iam pagar só uma parcela de dividendos para investir outra parcela. Aí, nesse sentido, quem fica insatisfeito? Quem tem ambições de curto prazo em relação à Petrobras. Vende, apura o lucro e me dá meu dinheiro aí. Não estou preocupado com reinvestimento. E a Petrobras, ela teve aí, de fato, uma mudança de orientação estratégica, porque no governo Bolsonaro a orientação era desmobilizar capital, ativos e, portanto, diminuir. Foi vendida a BR Distribuidora, foram vendidas refinarias, ela se concentrou em operação de exploração de petróleo e gás, e no ano passado houve a divulgação de um plano estratégico com outros projetos, inclusive de construir a fase 2 da refinaria Abreu e Lima. Estou falando informações objetivas, não estou editorializando. Se transformar numa empresa de energia na direção de ir ao encontro da transição energética. Então, nesse sentido, você pensa, pegar um pedaço desse lucro para reinvestir em adequação, né, e fortalecimento da empresa, no futuro vai ser melhor para gerar dividendo do que uma empresa que está sendo esvaziada. Tem que ver de que forma que cada um desses grupos, né, de acionistas entendem a empresa, o que eles querem da empresa. E aí, dependendo do que você quer da empresa, pagar mais dividendo é melhor e pagar menos e investir é pior, ou vice-versa. Hoje tem a notícia de que a decisão de não pagar dividendos extraordinários foi do Lula, que teria pressionado os conselheiros que têm assento no Conselho de Administração da Petrobras por meio de indicação do governo, já que o governo é controlador. Quem publicou isso foi a Malu Gaspar, minha colega no jornal o Globo. O Jean Paul Prats, por sua vez, que é o presidente da Petrobras, falou com a Andréa Sadi, né, da Globo News do Estúdio I, e disse que não é verdade, que o Lula não pressionou, que o Conselho não tomou a decisão de fato, a questão dos dividendos extraordinários está pendente, que a proposta da Petrobras é meio a meio, não foi acolhida, e que esse dinheiro que está retido, nesse momento, como ele era destinado a dividendos, ele não poderá ser usado em investimento. Então o assunto está pendente e ele ia ter um encontro com Lula. Mas era essencialmente isso, era para esclarecer que o lucro de todas as companhias caíram, a Petrobras teve seu segundo maior lucro da história, um resultado muito positivo, 123 bilhões, é que no ano anterior chegou a perto de 190 bilhões. E tem essa celeuma em relação a o que retorna para o acionista e qual a expectativa do acionista, se é de curto ou de médio e longo prazo. Aí está dito. Ai, realmente... Que problemão para os acionistas. Gente, vamos para o nosso próximo bloco, então, falar de Portugal e da Super Terça. Vamos lá. Gente, por que eu quis trazer essa história de Portugal, das eleições em Portugal? Eu estava completamente por fora do que estava acontecendo. E aí, menina, eu fui ler no Twitter, né? Sigo vários jornalistas políticos, perfis de cobertura jornalística independente e tal, que estavam acompanhando as eleições. E aí eu fiquei sabendo do que estava acontecendo em Portugal, inclusive da renúncia do antigo primeiro-ministro, porque eu estava por fora dessa fofoca. E é quase uma fofoca de tão
inacreditável. Foi lá no segundo semestre do ano passado. Gente, uma história inacreditável. Foi em novembro, começo de novembro. Saiu uma denúncia do Ministério Público, recapitulando, né? Aí novembro do ano passado. Uma denúncia do Ministério Público de Portugal, que teria colocado o primeiro-ministro de Portugal tem presidente, tem primeiro-ministro, como alvo de uma investigação por prevaricação, a partir de uma escuta telefônica, que 2 investigados, na época, falaram de conseguir influência junto a Antônio Costa, que era, né, o primeiro nome, sobrenome do primeiro-ministro do país. E aí o Ministério Público apresentou essa investigação, essa escuta telefônica, que colocou o Antônio Costa, o primeiro-ministro, então, como alvo dessa investigação, que envolveria prevaricação, corrupção ativa e tráfico de influência. Disse o Ministério Público de Portugal na época. Bom, o primeiro-ministro, então, Antônio Costa, anunciou a sua renúncia, renunciou, né, em comunicado na televisão, apresentou a renúncia ao então presidente, né, Marcelo Rebelo de Sousa. A renúncia dele foi aceita, ele realmente renunciou, ficaria no cargo até essas eleições agora, de março de 2024, mas ele de fato renunciou. E aí, uma semana depois, 5 dias depois, o próprio Ministério Público de Portugal admitiu publicamente um erro, que teria errado na transcrição dessa escuta telefônica e que, na verdade, o Antônio Costa que se referia nessa escuta telefônica era o Antônio Costa Silva, ministro da Economia de Portugal, e não o primeiro-ministro. É uma história inacreditável, né? É das coisas mais bizonhas que eu já ouvi falar nos últimos tempos. Assim, olha que a gente fala de muitas coisas bizonhas na política internacional aqui no Ângulo de Grilo. Faz tempo que essa editoria não tem tanta... Já teve mais espaço, né, editoria política internacional aqui no Ângulo de Grilo, mas essa eu tive que trazer porque eu fiquei estatelada. Não sei se vocês estavam sabendo disso, eu não estava. E aí o Ministério Público reconheceu esse erro, que não se referia ao primeiro-ministro, mas ele de fato já tinha renunciado, a renúncia dele foi aceita, não tinha o que fazer, não tinha como voltar atrás. E a extrema-direita se apropriou disso. Exatamente. E aí o que aconteceu? Até uma dessas pessoas que eu vi no Twitter explicando essa história levantou o questionamento que é: se ele não tinha feito nada errado, por que então ele renunciou? E parece que faz parte de uma tradição de comportamento democrático. Especialmente desse... Você se afasta para não manchar o partido. Para apurar, exatamente. Você, independente de ter feito algo ou não, você faz parte de uma tradição, de um comportamento, né, que é tido como sei lá, vamos botar aqui a linha editorial, de você se afastar e renunciar imediatamente para que aquilo não vire uma mácula do partido, não vire uma coisa que fique manchada na história do partido e não de um indivíduo só. Governo, Então, foi essa atitude que ele tomou e, de fato, depois o Ministério Público falou que não tinha nada a ver com isso. Bom, o que aconteceu? A extrema-direita, que era micro, né, em Portugal, quase insignificante, se apropriou desse falso escândalo de corrupção e aí eleições nesse final de semana e teve um crescimento absurdo. E aí eu acho que é isso que vale a gente falar aqui. O partido de extrema-direita, que é o Chega, partido, né, que chama, não é coligação, quadruplicou a quantidade de assentos no parlamento. Então, tinham 12 assentos e agora terminou as eleições com 48. O Partido Socialista, que era, né, o partido desse primeiro-ministro, que estava muito bem, as forças políticas de Portugal estavam muito bem arranjadas entre o AD e o PS. O AD é a Aliança Democrática, que é a centro-direita, e o PS é o Partido Socialista, que foi uma pacificação de forças entre comunistas, socialistas, comunistas e a esquerda radical, firmaram esse pacto em 2015, se aglutinaram no Partido Socialista e estavam, desde então, muito pacificados, muito bem resolvidos. O governo anterior tinha maioria, né, no parlamento. Para um governo se eleger, tem que ter 230 parlamentares, né, 230 cadeiras.
e tinha maioria, tava tudo certo, tipo assim, tava tudo caminhando na ordem natural do que estava rolando ali. E aí, com essa renúncia, a extrema-direita se apropriou dessa falsa polêmica, né? Que uma história que não existia. Tinha uma denúncia também envolvendo o presidente, né? Marcelo Pires Rabelo. Mas o presidente continua lá. Ele continua, mas ele também teve a imagem muito maculada com uma denúncia muito mal explicada de uma furada de fila para acesso a um medicamento milionário, inclusive com 2 brasileiras. O filho dele pediu ao ministro da Saúde. Enfim, o governo ficou manchado e realmente, nesse ambiente, a extrema-direita disparou. Cresceu. E aí, o Partido Socialista, que tinha a maioria dos assentos, né, são 230, então tem que ter pelo menos metade, então 115. O Partido Socialista, que tinha esses 115, agora, tinha mais, né? Agora, nessa eleição, conseguiu 77 cadeiras. A Aliança Democrática, que é a centro-direita, conseguiu 79 deputados. E essa extrema-direita, que é o Chega, quadruplicou o seu número de assentos para 48 deputados. E aí a questão eu acho que quem acompanhou aqui o troca-troca de primeiros ministros lá da Inglaterra, né, lembra muito disso. Não formou a maioria, tenta de novo. Não formou a maioria, tenta de novo. E em Portugal precisa ter pelo menos esses 115. E aí agora, de hoje, segunda-feira, até o dia 20, é o período que esses partidos têm para formar as suas alianças. Então, pós-eleição, a partir desses resultados, eles podem formar essas alianças. Então, a Aliança Democrática pode se juntar com o Partido Socialista, o que a princípio não vai acontecer, e ter essa maioria. O que era uma possibilidade era essa extrema-direita se ligar à centro-direita, mas o presidente da Aliança Democrática já falou que isso não vai acontecer, que eles não vão se coligar com o Chega, que é a extrema-direita. Mas se até o dia 20 não tiver um arranjo, uma aliança que chegue a essa maioria, a esses 115 cadeiras, a esses 115 parlamentares, outra eleição vai ser convocada até que se chegue a essa maioria e aí, portanto, ao novo primeiro-ministro. Mas uma história toda surreal, acho que fica enfim, né, fica tudo de alerta. Eu acho que o crescimento da extrema-direita, que definitivamente não morreu, né, não foi enterrada, continua aí, como essa ala política se instrumentaliza, né? Alguns debates, alguns assuntos, algumas falhas, alguns tópicos em seu favor, né? Deturpando ali o que é a realidade, se aproveitando de momentos para instrumentalizar e crescer. Então, acho que esse foi um exemplo. E como eles estão aí se reinventando. E aí eu quero puxar disso para a superterça, né? Está definido que Biden e Trump disputarão a eleição, então, novamente, esse confronto. Foi a superterça mais xoxa dos últimos tempos. A gente até, né, minha mãe até terminou o episódio da semana passada falando que a gente ia falar disso, mas todo mundo já sabe o que vai acontecer. Mas tem alguns sinais de alerta. O Trump teve uma vitória, enfim, né? Todos os dois tiveram uma vitória, não foi nem um pouco surpreendente. Mas tem alguns alertas, eu acho que especialmente em relação ao Biden, tem uma grande resistência de alguns eleitores falando que não vai ter perdão ao Biden pelo apoio irrestrito, né, até então, a ofensiva israelense em Gaza e a recusa pelo cessar-fogo, que os Estados Unidos recusou tanto, e ele não veio publicamente falar em cessar-fogo. Quem falou, a gente comentou na semana passada, foi a Kamala Harris, né? Depois de tudo que eles fizeram, depois de todo o apoio, depois de inviabilizar, vetar todos os acordos, tentativas, né, de acordos do Comitê de Segurança da ONU,
Então tem isso, tem uma parte da população que está reticente, digamos assim, da população democrata, né? Reticente com o Biden por causa disso. E aí é importante dizer que, assim, tudo isso que eu vou citar aqui, que são momentos delicados para os dois, não é necessariamente um número expressivo, né, de eleitores do Biden acham imperdoável a história de Gaza. Mas essa talvez seja a eleição mais acirrada das últimas décadas. Né? Já foi na eleição passada, agora a expectativa é que seja mais ainda. Então, assim, qualquer mínima diferença fará a diferença. Então, tem também um sentimento, um número alto de eleitores do Biden que chamam de descomprometidos. Então, assim, participaram nas primárias presidencial, mas estão desprezando especialmente essa política em relação do Biden com Israel e a guerra. Então, assim, a situação não está exatamente boa para o Biden, a gente já tem falado isso aqui, né, que não vive, não vou dizer nem boa fase, mas não vive bom governo. Eu acho que, de modo geral, foi muito aquém do que era o esperado, e acho que essa condução da guerra pesou negativamente, mais ainda, no lado do Biden. E também tem ali no detalhe do Trump, tem uma questão que uma parte desse eleitorado que votou na outra candidata das prévias, a Nikki Haley, que a galera que votou com ela diz que não vota no Trump. Então, por mais que ele tenha ganhado, né, por mais que não teve nenhuma emoção, né, não teve nenhuma grande disputa nessa vitória dele, mas a galera que está com ela não necessariamente vai migrar o voto diretamente para o Trump. Então, e lembrando que lá o voto não é obrigatório, né? Então, o que a gente já falou aqui na eleição americana passada era o esforço hercúleo de fazer as pessoas irem votar. Né? A gente falou aqui da Stacey Abrams, o quanto o trabalho dela de cadastrar eleitores negros, especialmente na Geórgia, foi importante, porque era um swing state e foi decisivo para a eleição e tal. Mas é um trabalho hercúleo de fazer as pessoas que detestam o Biden, detestam o Trump, ou que não dão a mínima para os dois, ou que não se reconhecem nos dois, que não se sentem representados, que não se movimentam, sabe? Não tem aquele movimento por essa disputa, que essas pessoas vão votar. Então, esse desinteresse, né, dos dois lados, mas eu acho que, obviamente, me preocupa mais o desinteresse do eleitorado do Biden, que já era desinteressado, né? Os eleitores do Biden já eram desinteressados na eleição passada. Já foi um grande esforço. Agora, fazer essa galera voltar depois desse governo vai ser difícil. Então, assim, vai ser realmente uma eleição animada. É isso que eu queria falar, Flávia. Queres comentários? Eu quero comentar porque tem alguns pontos que eu gostaria de trazer. Não, rapidinho. Meu Deus, como águia. Não, fora a ausência de surpresa, é que a Superterça se sucedeu o discurso de Estado da União, State of the Union. E o Biden, havia muita expectativa em relação a de que forma Biden se dirigiria, né, à nação, e o quanto de sanidade, né, de clareza o discurso, a fala e a postura de Biden trariam. Por quê? Porque Trump, os republicanos e um pedaço do eleitorado, Trump e os republicanos usando isso, né, a idade dele e uma suposta senilidade para desqualificar a sua candidatura, e algumas pesquisas mostraram que o eleitorado também acha que ele tá velho, né, em relação a isso. E aí, qual não foi a surpresa mundial, não só do eleitorado americano, mas dos analistas e tal, com a desenvoltura de Biden num discurso que durou 70 minutos e que foi uma espécie de pedra fundamental da campanha com programa de governo apresentado, né? Ele fez, inclusive, piada em relação à idade dele, dizendo que
Ele já viu muita coisa, que ele tem a idade que tem, mas ele tem ideias novas. Pior ele tem 81 anos, 81 anos e o Trump tem 77. Não, Pior realmente. É alguém 4 anos mais novo, com ideias muito antigas. Ele fez, e é muito interessante, eu li a análise de um cientista político, dizendo que, até fazendo um pouco de paralelo com o Brasil, né, e do quanto, em alguma medida, o campo progressista aqui fica um pouco na defensiva, e o quanto ele fez um discurso otimista e falando assim: nós vamos vencer, nós vamos prosperar, tudo vai dar certo, porque nós somos os Estados Unidos da América. E como ninguém faz esse discurso, por exemplo, na política brasileira. Nós somos o melhor país do mundo, a gente tem muito, capacidade de superação, enfim, eu achei interessante essa análise. E aí, até pegando essa declaração que no discurso o Biden fala, eu sou um otimista, eu vejo um futuro, ele falou várias vezes nos 3 últimos parágrafos, nos minutos finais do discurso, ele sempre iniciava com a frase: eu vejo um futuro. E eu achei muito interessante porque também é o trecho em que ele fala dessa longa trajetória de um homem que conheceu Martin Luther King. E os líderes da luta política, citou o John Lewis, que era um senador, né, foi um parlamentar, morreu acho que foi no ano seguinte à eleição de Biden e Kamala. E aí ele evoca, foi muito interessante o discurso, porque ele foi justamente na direção das mulheres e dos pretos de novo. Que bom que você lembrou de Stacey Abrams. Porque foram os que salvaram ele na última eleição. Então, é que eu vejo muita correlação com um outro país ao sul, né, do continente americano. Quando o calo dói, são as mulheres... Vai falando, Flávia. E os pretos, que vêm acudir. Então, o Biden prometeu aprovar a legislação de direito a voto do John Lewis, porque eles estão sacando que tem um monte de medida para sabotar a participação negra no eleitorado, mudando composição de condado, de não sei o quê. Dizer, venham, quase falando isso, venham African Americans participar desse eleitorado. Ele fez um discurso muito forte também em defesa da democracia, lembrando do 6 de janeiro, lá da invasão do Capitólio, né, do golpismo do Trump, chamando os pretos a votarem. E aí eu achei muito interessante, porque ele fala do Martin Luther King, e ele faz, em vez de eu ter um sonho, eu vejo um futuro, que é mais concreto do que ter um sonho, né? Ter um sonho é algo muito mais distante. Eu acho que teve do ponto de vista da escolha de palavras e de ideias, uma promessa mais concreta de mudança de vida. E para as mulheres, ele falou de um tudo. Creche universalizada para criança de 3 e 4 anos, ajuda o mercado de trabalho formal, apresentem a proposta para a legislação de direito ao aborto, que eu vou fazer ela andar, na mesma semana que a França. Aliás, a gente não falou disso. Aliás, e foi importantíssimo. A França canetou. A França gravou na Constituição. E detalhe, 852 votos possíveis e a proposta teve, acho que 780. Foi 780 a favor, 72 contra e precisava somente de 512 para aprovação. Foi um negócio maiúsculo, robusto, gravou na Constituição. Não só a igualdade de direito, do direito sobre os próprios corpos das mulheres, mas a reafirmação de um Estado laico, imune, né, a essas pressões ideológicas, de alternância de poder, de governo. Foi muito incrível o que a França fez. E o Biden... E o aborto lá é legal desde 1975, exatamente, vale dizer. Desde os anos e agora 70. Entrou, né, como direito constitucional. Que é muito mais difícil de fazer alteração. Um lacre, o Biden faz essa promessa,
porque a Suprema Corte reviu, né, aquela decisão que autorizava, né, que permitia o aborto, era decisão judiciária, né, da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ela foi revista e agora os estados têm que regular. Então ele disse no State of the Union, não subestime, e tinha ministro da Suprema Corte ali, juiz da Suprema Corte, lá não chama ministro, na audiência, dentro do Capitólio. E ele olhando para os juízes da Suprema Corte, não subestimem o poder das mulheres e apresentem o projeto que eu vou fazer andar. Também sobre legislação de inseminação artificial, para tentar baratear esses procedimentos. E eu li depois, né, em alguns sites de preto lá dos Estados Unidos, as mulheres pretas são as mais interditadas nessa possibilidade, porque não tem dinheiro, e custa $20 mil. Educação não preciso nem falar. Falou que vai aumentar o salário de professores. Falou que vai dar subsídio para... Foi direto em todas as categorias mais fodidas do mundo. Exatamente. Cara, o discurso... Não, mexeu com o professor que o bagulho tá de verdade. O desespero da pessoa é real. Ai, meu Deus, jogou ele todas falou do as armas que ele tinha, Senhor. Quem construiu os Estados Unidos foi a classe média. Nós vamos aumentar os impostos para os ricos, porque o meu antecessor, meu adversário, reduziu o imposto para rico. E se a gente a Mona do nada comunista. Não, se a gente fizer uma lei tributária justa, né, cortando... O Trump cortou 1 trilhão de impostos para 1% mais rico. Ele vai reonerar isso, vai dar uma taxa para bilionários de 25% de imposto, atrairia $500 bilhões, prometeu cortar as taxas escondidas e os juros do cartão de crédito e das hipotecas, que é o crédito habitacional. Agora saiu uma safra de estudo, inclusive saído do Federal Reserve, e um artigo no Washington Post. E eu falei isso no Estúdio I em primeira mão na semana passada, dizendo que talvez seja nos juros desses empréstimos finais que esteja a explicação para os americanos dizerem que a economia vai mal, embora a inflação tenha caído, tenha pleno emprego e o PIB tenha crescido. Por quê? Porque, objetivamente, como as taxas de juros subiram, o Fed parou de subir, estão estabilizadas, mas elas estão estabilizadas no maior patamar em 40 anos, as faturas de uma sociedade que é muito movida a crédito, seja cartão de crédito, seja hipoteca pós-fixada, eles estão furiosos com a economia. E aí o Biden vai e promete um subsídio para o primeiro financiamento habitacional, de $400 para o primeiro financiamento Minha habitacional. Casa Minha Vida? É uma coisa Minha Casa Minha Vida. Cortar as taxas escondidas dos cartões de crédito de 32 para $8. Ninguém que ganha menos de $400 mil ano vão ter elevação de impostos, vão aumentar por mais ricos. Ele está copiando tudo o que o Lula está fazendo. Porque teve um negócio agora... Não, teve um negócio agora de... Você tá rindo de quê? De você falando que ele tá copiando. Gente, o negócio de não deixar o cartão superfaturar em mais de 400%, o valor dos juros, o Minha Casa Minha Vida, daqui a pouco ele vai fazer um desenrola. Que isso? Só falta agora o SUS. Ele vai fazer um desenrola e o Farmácia Popular também, que ele anunciou vai fazer o FIES, um ProUni. Ele anunciou queda de... Isso ele já tinha até feito, né? Que é a ajuda, a transferência de renda para os mais jovens, os adolescentes jovens, acessarem a community college, e universalização da creche de 3 a 4 anos. Isso ele já tinha anunciado há muito tempo, que eu até fiz uma coluna falando disso, da economia do cuidado, daí que surge, né, essa ideia. Destinou dinheiro, milhões, não sei quantos milhões de dólares para pesquisas científicas na área da saúde da mulher, reduzir custo de hipoteca. Então, assim, gente, o discurso foi um programa... Redução no preço de remédios para aposentados, que alcancem também Farmácia a população. Popular! Farmácia Popular! Você
Você tá achando que ele tá de brincadeira, querida? Só faltou falar de... Brasil, muitos querem ser, poucos serão. Biden, entra na fila, amore. Ele vai anunciar um SUS. Até a eleição, ele vai anunciar o SUS. Não, mas ele falou de redução de gastos de saúde. E aí também falou, obviamente, da Ucrânia. Foi super aplaudido de ajudar a Ucrânia. Ele situou Putin como o grande inimigo, porque disse que restabeleceu relações com a China, não bateu na China, embora tenha dito, eu quero competir e não quero competição e não conflito com a China. Falou de regulação para banir inteligência artificial em alguns temas, inclusive para proteger crianças, idosos. Aí ele falou do viu o assassinato de Martin Luther King. Eu fui o vice-presidente do primeiro presidente negro dos Estados Unidos e sou o primeiro presidente a ter uma mulher vice-presidente, uma mulher afro-asiática, né? Então, assim, cara, o cara Deixa eu continuar aqui, ó. Normas do TSE de uso de inteligência artificial. Agora, melhor amigo da China. Já anunciou, não, vamos querer cessar fogo sim. Depois que o Lula falou, não, vamos lá. Ele falou de cessar fogo de 6 semanas. Ele falou de cessar fogo de 6 semanas. Gente, só não vê quem não quer. Lamento. Não, o State of the Union foi uma ode ao Brasil. Foi primor. E o Trump tweetando violentamente, postando violentamente, tentando desqualificá-lo, justamente porque, aí na opinião dos analistas, porque enxergou que, de fato, o discurso de Biden foi muito positivo. Mas entenda, gente, eu não vou falar que um inventou, tá seguindo o Lula, enfim, isso aí deixa a Isabela falar isso. Mas o direcionamento para esses grupos das minorias, dos excluídos, na direção de um olhar e uma proposta de medidas de bem-estar social alcançando a inclusão desses grupos. Eu achei muito... Todo mundo comenta que a eleição americana é sobre rejeição, né? Quem vai votar contra o outro candidato, então, assim, quem não suporta o Trump vai sair de casa para votar no Biden porque não suporta o Trump. Quem é contra o Biden vai sair de casa para votar no Trump, mas o Trump tem a sua base. E o Biden fez um discurso para tirar de casa aquele eleitorado que literalmente está dizendo assim: vocês que são brancos que se entendam, vocês que são homens que se entendam. Não é sobre mim essa eleição. E aí o cara vai e faz um discurso na direção de: alô, mulheres, alô, mais pobres, alô, pretos, um pouco latinos, mas aí foi um debate pior, porque sobre imigração ele ainda não está sabendo se colocar. Falou lá da aprovação de uma lei de imigração e tudo mais. Mas, assim, é sobre vocês e venham votar em mim porque eu tenho propostas concretas. Foi bem interessante, assim, um State of the Union com muita promessa de campanha. E um Biden muito entusiasmado, lúcido, rindo, fazendo, inclusive, autopiada em relação à própria idade. Foi interessante. Ele foi muito aplaudido, muitas vezes, e em alguns momentos até por republicanos. Tá dito. Gata, eu quero aproveitar aqui no final desse bloco, deixar a indicação, a gente citou aqui a Stacey Abrams, e tem um livro dela chamado Nossa Hora é Agora, Poder, Propósito e a Luta por uma América Justa, que fala exatamente desse plano que ela traçou para conseguir fazer com que eleitores negros, né, na Geórgia se registrassem para a eleição, fossem votar. Fala da importância de medidas que protejam os eleitores, das políticas identitárias, do engajamento nesse registro do voto e no voto, enfim. Então, esse trabalho que ela fez, né, foi documentado também nesse livro para quem se interessar. Então vamos para o nosso último bloco, para a gente tratar de tudo que ficou aí, nossos pop-ups, indicações e afins. Flaviol, queria que você começasse esse terceiro bloco falando sobre o caso Jonathan. Você comentou isso na Globo News, enfim,
foi bastante falado na semana passada, do assassinato, né? O caso é o assassinato do Jonathan de Oliveira, em 2014, em Manguinhos. Tinha 19 anos e acabou sendo baleado pelas costas, foi atingido pelas costas. E aí, desde então, né, rola-se, né, na justiça. A mãe dele se tornou, né, a Ana Paula Oliveira, criou o grupo Mães de Manguinhos, e se tornou uma ativista pelo mínimo de justiça na condenação do policial militar que matou o filho dela. No fim das contas, a decisão foi homicídio culposo, né, quando não há intenção de matar, uma condenação inferior à que foi pedida, que foi homicídio doloso, né, ele foi morto com tiro pelas costas. Queria que você comentasse isso, porque você falou bastante disso na semana passada, e aí depois a gente passa para as outras indicações e pop-ups que a gente tenha. O Ministério Público e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro vão recorrer, né, dessa decisão. Mas o que foi particularmente desolador no caso do Jonathan de Oliveira Lima, tribunal do júri, crime contra a vida, com intenção. E a sociedade, depois de 10 anos, né, sem justiça, ela delibera que o Jonathan, que era um jovem inocente, e isso foi inclusive confirmado por esse grupo, pelo tribunal do júri, ele não era criminoso, e se fosse, não teria justificado, porque o Brasil não tem pena de morte, né? Mas eles acolheram a tese da defesa de que foi não intencional, que o policial da UPP, da Unidade Polícia Pacificadora, atirou contra o grupo de moradores que protestavam justamente contra abusos policiais e acertou o Jonathan pelas costas. Foi considerado homicídio culposo e, por isso, a decisão caberá a um tribunal militar. E a gente sabe o que tem sido, né, o clima de impunidade que tem marcado julgamentos, inquérito, denúncia e julgamento de policiais envolvidos nesse extermínio da juventude negra. Então, assim, foi muito desolador. A gente sabe que o Ministério Público não tem cumprido seu papel da forma adequada, de modo geral. A gente sabe que a polícia atrasa os inquéritos. A gente lembra do caso do João Pedro, do caso da Kathleen, são vários, né? A gente sabe que nem sempre o judiciário faz justiça, né? A justiça esperada em relação a isso, mas, assim, a decisão do tribunal do júri, eu acho que adiciona uma camada a mais de tristeza e de indignação. Não está decidido porque, como eu disse, Defensoria e Ministério Público vão recorrer da decisão, mas o que o júri entendeu foi que é isso. Essencialmente, que a polícia pode disparar a esmo, matar pelas costas jovens negros de favela com tiros não intencionais. Absolutamente desolador. E isso depois de praticamente uma década, né, de luta por justiça, de reunião de testemunhas, de provas, de uma atuação, inclusive, do Ministério Público, da Defensoria, com o Ministério da Justiça, se não me engano, com a Universidade Federal Fluminense, de um dossiê com um conjunto de provas, com um vídeo 3G de simulação, que é o projeto Mirante, em que eles estão resgatando alguns casos emblemáticos na busca de mais evidências, mais elementos para construir justiça. A primeira experiência foi com o assassinato de Emily e Rebeca, aquelas duas primas, meninas, uma de 7, uma de 4 anos, que foram mortas com o mesmo tiro lá em Duque de Caxias, disparado pela polícia, também, foi durante a pandemia ainda, também sem julgamento, sem desfecho. E agora o caso do Jonathan. A imagem da Ana Paula reagindo a essa decisão, né, do tribunal do júri, ela é muito forte, ela cala muito fundo na gente, e acho que é preciso falar desse caso e cobrar efetivamente justiça, né? Mas isso alimenta muito o desencanto, né, com o Estado, aquele Estado brasileiro com E maiúsculo.
E eu recomendo também o último episódio do Medo e Delírio, porque Pedro Daltro e Cristiano Botafogo dedicaram praticamente 15 minutos da abertura do Medo e Delírio a esse caso. Eu até ajudei, passei o contato da Anistia para que eles entrassem em contato com a Ana Paula, e a Ana Paula gravou uma carta que ela escreveu de indignação, mas cheia de emoção, importante de ouvir, sabe? E importante de expressar solidariedade e de cobrar justiça. É isso, minha gente. Bom, o que mais que eu tenho Eu tenho 2 indicações, na verdade, de conteúdos que eu participei. E eu podia falar, estou sendo suspeita, porque eu que participei, então são maravilhosos. Mas não é exatamente isso. Primeiro deles é um episódio do Prato Cheio, o podcast do portal O Joio e o Trigo. Já falei muito aqui, já indiquei muito o Joio e o Trigo aqui, já indiquei muito o Prato Cheio aqui. E fui convidada, tive a honra desse convite de narrar, de ser a narradora de um episódio do Prato Cheio que fala sobre a história da amamentação e das amas de leite, a partir, né, desse viés, desse recorte, desse olhar para a história das amas de leite no Brasil. Como é que começa a história da terceirização da amamentação em território brasileiro a partir dessas mulheres negras, inicialmente africanas e depois já nascidas, né, em território brasileiro, escravizadas, que amamentavam os filhos brancos, né, das famílias brancas, né, das sinhás. Então, é um episódio incrível, eu adorei narrar, com uma mega pesquisa. Tem trechos da novela Assim a Moça, que fala sobre essa relação, né, entre as amas, entre essas escravizadas e essas famílias brancas. Tem pesquisas, né, da história do Brasil. Uma equipe enorme do Prato Cheio. Eu fiquei muito feliz de ter feito essa narração. Então, convido a todos, todas e todes angulers para irem ouvir, tá em todas as plataformas. O título do episódio, vou passar exatamente para vocês, é o Amamentar Antes de Ser um Direito. Saiu no dia 20 de fevereiro. A outra coisa que eu quero indicar é o relatório Elas Vivem, sobre essa edição, né, saída agora em 2024, é o Elas Vivem, Liberdade de Ser e Viver, que traz dados de violência contra a mulher no ano de 2023. São 8 estados monitorados pela Rede de Observatórios da Segurança, e esses dados foram condensados e estudados, explicados e discriminados nesse novo boletim, que é o Elas Vivem, Liberdade de Ser e Viver. Foi divulgado no dia 7 de março, né, na semana passada, na véspera aí do Dia da Mulher. E neste relatório eu tive o prazer também de ser convidada para escrever um artigo sobre esses dados, sobre a realidade da violência contra a mulher. Eu costurei... Não, porque eu recebi mensagem. Isso aí é fazer. Ainda fui vendida, porque eu falei do relatório e não vi o... Soube pela CBN que era nesse relatório, querida, que estava seu artigo. Foi... Por terceiros. Tá. E aí costurei junto com a temática da maternidade, né, que vocês sabem que é, de fato, o que mais tem me tocado aí nos últimos 3 anos e pouco, 4 anos, desde que eu fui mãe. E eu falo como a maternidade e a violência de gênero são as 2 experiências universais para as mulheres, né, que decidem ter filho, ou para todas as mulheres, em algum momento, alguma vivência materna ou de violência vai se cruzar. Então, todas as mães do mundo vão viver, em algum momento, o medo de um filho doente, uma dificuldade na amamentação ou na gravidez, ou independente, assim, em algum momento, uma vivência de maternidade vai se cruzar entre mães de qualquer lugar do mundo, de qualquer faixa de renda, de qualquer realidade, raça, etnia. E a violência de gênero também, democraticamente, chegará a todas as mulheres do planeta.
E aí, a partir disso, eu acho que acabei fazendo ali um mergulho também de como uma violência nunca acaba na violência contra essa mulher. Como os filhos são afetados, como a família é afetada, como uma mulher assassinada desestabiliza a vida de todo mundo que está em volta dela. Isso sem falar, né, na saúde mental, a propensão de que mulheres vítimas de violência têm muito mais probabilidade de cometerem suicídio. Isso é um dado do Ministério da Saúde. Enfim, quase um panorama aí geral, óbvio, né, com dados e indicadores tristes, mas que eu sempre tento apontar assim, uma luz no fim do túnel, né? E fiz isso nesse artigo. Sempre tento, porque assim, a realidade já é cruel o suficiente. Eu acho que é preciso ter um pouco de esperança. Deixei minha ponta de esperança. E deixarei os links aqui para vocês ouvirem o Prato Cheio e lerem o relatório, lerem o artigo na íntegra. Então, essas são as 2 indicações que eu queria fazer. E a última coisa que eu queria deixar de pop-up muito rápida, porque esse episódio já tá muito longo, é o bafafá da Kate Middleton. Gente, eu não posso deixar de fazer essa fofoca aqui, porque, não sei se vocês estão sabendo, a Kate Middleton soltaram uma nota de que ela faria uma cirurgia e se ausentaria até depois da Páscoa, até abril. Só que no meio disso, depois ela ficou 2 semanas internada, não tinha sido mais vista, né? E o William começou a faltar vários compromissos reais por conta para ficar com a família, dando umas desculpas assim muito estranhas. Ela não foi vista mais. E aí, nas últimas semanas, acho que há 2 semanas atrás, apareceu uma foto dela no carro com a mãe, uma foto completamente pixelada, parece que foi tirada com uma TechPix de 15 anos atrás, uma qualidade de foto muito questionável, uma foto toda granulada, muito diferente com as fotos que eram divulgadas dela dirigindo, né, que são muitas, enfim, né, a Inglaterra, né, é o país, talvez um dos maiores do mundo, em paparazzi, nessa, né, o The Sun é um dos maiores mídias de fofoca que existe, ainda que questionável, mas assim, é um país que é movido pela fofoca, pelos paparazzis, pela invasão de privacidade, inclusive da família real. As notícias giram em torno dessa família o tempo todo. E essa primeira, a única foto divulgada era uma foto toda granulada. E aí já começaram a surgir várias teorias, o que aconteceu, que ela não aparece, que ela sumiu, e a foto que divulgam é essa, será que estão tentando esconder alguma coisa? Aí tinha gente achando que ela estava com um curativo no nariz. Aí tem a teoria de que ela tá muito doente, tá pior do que o príncipe Charlie, né, que foi anunciado que ele tá com câncer. Tem a teoria que ela foi fazer uma plástica e aí tá ficando reclusa porque os membros da família real não podem fazer, né, plástica, mas nada não é que porque também não pode aparência. usar o dinheiro do contribuinte. Não, então tem umas questões também éticas aí eles são muito éticos, né, realmente. A família real britânica é um exemplo de ética mundial, de gerações, né, uma coisa assim, realmente. Aí tem várias teorias de que... Eu já li até que ela foi dar um rim pro príncipe Charlie e não deu certo, e ele saiu do hospital e ela ficou, tá mal, tá em coma. As maiores teorias, as teorias mais loucas do mundo para justificar esse sumiço, que de fato era muito estranho, e ficou muito pior essa história no último final de semana, porque domingo foi Dia das Mães, lá na Inglaterra, né, no Reino Unido, e o perfil oficial da realeza soltou uma foto dela com os 3 filhos para desejar Feliz Dia das Mães e supostamente dizer que ela estava bem, uma foto recém-tirada, mas a partir da veiculação, né, da família real dessa foto, da mídia oficial, pelo menos 3 agências de notícia de foto, né, internacionais, retiraram, a Associated Press e a Reuters, inclusive, tiraram a foto dos seus sistemas de distribuição e recomendaram que essa foto não seja distribuída porque eles encontraram indício de manipulação de imagem, né, de edição e de manipulação da imagem. Aí, queridas, o barraco desabou, o barco se perdeu, e aí o povo foi achando vários
troço, sabe, de edição entruncado, uma manga da camisa que tá falhada, uma coisa que não sei o que. Olha, já tem gente achando que a foto foi gerada por inteligência artificial e a mulher tá em coma. Tem gente achando que a foto foi toda editada para parecer que ela tá bem. Tem uma teoria de que o rosto dela foi tirado da foto de uma capa da Vogue que ela fez no ano passado. Tem uma outra teoria que eu compartilhei até no meu Twitter, que eu tô 100% fechada com a doida que fez lá no TikTok essa teoria, de que essa foto, na verdade, foi uma foto tirada em novembro do ano passado, que eles fizeram uma campanha de doação, né, de dia de ação de graças, e gravaram um vídeo dela, da Kate e os filhos indo fazer uma doação e tal, nananã. E aí viram que a roupa que eles estão usando na foto, que ela e 2 dos filhos estão usando na foto, foram roupas que apareceram nesse vídeo, mas em outras cores. Então, que teriam manipulado digitalmente a cor da blusa que ela tá usando para parecer que é uma foto nova, mas que é uma foto antiga. Então, é o mesmo modelo, mas a gola tá pintada diferente do filho. É a mesma blusa que a filha estava usando no comercial, mas tem um suéter por cima e uma saia que foram colocados digitalmente. É a mesma blusa que ela tá usando, mas em vez de ser caramelo, em vez de ser creme, é azul marinho, e essa blusa não é feita da cor azul marinho, então seria uma mudança de cor feita por manipulação. Gente, uma mega teoria. Isso virou um bafafá, porque de fato, assim, hoje saiu mais uma foto supostamente dela num carro, de lado, assim, outra foto completamente granulada. Parece que botaram um efeito de granulado na foto, uma qualidade inacreditável. Então, assim, toda uma história se cria, né, um suspense se cria de o que aconteceu com a Kate Middleton, que ela sumiu e as coisas mais bizarras estão aparecendo. Sobre essa foto com os filhos manipulada, ela postou, né, no Twitter dela, da família, falando que, como fotógrafa amadora, ela gosta de fazer edições nas fotos e reconhece que teria mexido na foto. Tipo assim, uma desculpa completamente absurda, porque não era Photoshop para tirar a ruga, entendeu? Era a blusa da filha dela que tá com uma imagem completamente quebrada ali, que não existe. Então, está um bafafá, uma fofoca, se vocês gostarem desse assunto. Tem milhões de teorias da conspiração, escolha a sua, porque eu não estava ligando para isso, mas a partir dessa foto aí do Dia das Mães, eu fiquei passada, porque o negócio realmente chegou em outro patamar. Para a AP e para a Reuters mandar tirar a foto da família real, porque foi manipulada digitalmente, o negócio chegou realmente em outro nível. É isso que eu tinha pra dizer, Flávia. Não mais alguma coisa a declarar? Não tem muito mais, não. Não, só queria falar rapidamente. Eu não vi todos os filmes do Oscar, né? Então não tenho como opinar assim sobre a premiação de modo geral. Mas eu, sinceramente, achei Oppenheimer absolutamente superestimado. E só queria chamar a atenção para as numerosas manifestações pelo cessar-fogo, muitos desses mega artistas usando um botãozinho, um pin vermelho, que é um ícone, aí, um signo do cessar-fogo, Israel e Hamas. Alguns outros usando uma bandeira, um botão de bandeira da Palestina, ainda mais explícito. E o diretor que ganhou melhor documentário, que fez um discurso muito forte também em relação à contraofensiva israelense. Aliás, o Biden falou que vai construir um cais, né, para levar ajuda humanitária. Essa não foi uma parte que pegou bem, porque foi... Quanto tempo vai demorar isso, né? E na semana passada, pessoas morreram com o lançamento por aéreo, né? O paraquedas não abriu e os pacotes atingiram pessoas num campo. É uma tragédia sem precedentes. Mas deixa eu ver aqui, porque eu quero ver o nome dele e do filme, porque ele fez uma fala muito forte. Foi o discurso mais forte da noite em relação a isso afora. A gente até compartilhou, né, algumas fotos dos artistas que foram com a Billie Eilish, né, que é a mais jovem pessoa a ganhar 2 Oscars. Tá, 22 anos, já está no 2º Oscar. Ai, gente, eu já me aposentava logo. Trabalhar para quê mais? Por muito menos.
É o 20 dias trabalhava. Não, é o 20 dias em Mariupol que fez o discurso. Ganhou o melhor documentário, mas falam que teve apito de cachorro pra nazista nesse discurso dele, Não, mas não foi ele tá? não, porque não é 20 dias em Mariupol. É, Zona de Interesse, exatamente. Zona de Interesse. Glazer. Jonathan Glazer. Glazer. Eu falei errado, eu falei documentário, né? Mas é o melhor filme estrangeiro, e ele fez um discurso, agora internacional. Internacional que agora. Faz sentido, né? E ele disse: todas as nossas escolhas foram feitas para refletir e nos confrontar no presente, não para dizer veja o que eles fizeram naquela época, mas sim veja o que fazemos agora. Nosso filme mostra onde a desumanização leva ao pior, e isso moldou o nosso passado e presente. Nesse momento, estamos aqui como homens que refutam seu judaísmo e o fato de o Holocausto ter sido sequestrado por uma ocupação que gerou conflitos para tantas pessoas inocentes. Sejam as vítimas do 7 de outubro em Israel ou do ataque contínuo a Gaza, todas as vítimas dessa dupla desumanização, eu acho. Como podemos resistir? Todos são vítimas dessa desumanização. Como podemos resistir? Foi um discurso muito forte e isso foi marcante assim, no Oscar. Eu também gostei de eles fazerem as apresentações de melhor atriz coadjuvante, ator coadjuvante, atriz e ator, levando 5 ganhadores do mesmo prêmio para apresentar cada um dos 5 finalistas. Foi bonito aquilo, menina. A Lupita fez uma fala tão bonita. Acho que foi a Lupita com a Divine, que acabou ganhando, né? Foi lindo, foi muito bonito. Melhor atriz coadjuvante. E o Ficção Americana. Que ganhou o roteiro adaptado. Você falou tão bem desse filme. O Rafael gostou, né? O Rafael viu. Eu tô muito afim de ver... Rafael viu Amor. Eu tô muito afim de ver Anatomia de uma Queda. É o que eu quero ver, ponto. E vi muita gente falando muito bem eu vi. Sociedade da Neve. É forte, mas eu sinceramente... É importante esse filme. Não sei se eu quero ver. Nossa... Mas falam que é realmente um filme muito bom e que é o que deveria ter ganhado o melhor filme internacional. E valeu por esse discurso. Não fala inglês, enfim, né? É isso. Enfim. Ainda falta ver mais filmes, mas... O Oscar, né, gente? De recomendação, eu quero indicar, especialmente as Angulers mais velhas, Anguler mãe. Realmente... Mama Anguler, mãe... Eu sou mãe, querida, mãe de filhos mas eu sou adultos, jovem. avós. As Angulers avós, então. Sullivan e Massada, gente... Que série bacana, estreou na Globoplay, direção do André Barcinski, argumento do André Barcinski, colega jornalista aí do Pedro Bial, e que traz carreira e sucessos desses 2 compositores, que foram muito, todo mundo fazia nojinho, mas que produziram os maiores sucessos brasileiros dos anos 80. E a série, Michael Sullivan e Paulo Massadas, é uma viagem no tempo. É muito divertido. Histórias incríveis da MPB, Tim Maia, Gal Costa, Alcione. Eles compuseram, por exemplo, de Alcione, Nem Morta. É maravilhoso. Joana, Nem um Toque da Rosana. Quase todas as músicas da Xuxa, incluindo Parabéns da Xuxa, Lua de Cristal, Unidunité, do Trem da Alegria. Olha, eles são uma fábrica. Leva e Me Dê Motivos, do Tim Maia. Um Dia de Domingo, Tim Maia e Gal Costa, grande dueto. Sabe qual mais? Uma que é super legal, do Elson do Forró God. Talismã. A saudade diz pra ela. Sabem? Diz pra ela. Eu conheço apenas Você Me Dá Sorte. Não. É o meu talismã. A saudade da Isa. Se troca minha solidão por ela, pra valer o meu viver. Ferrugem canta. E sabe o que mais? Uma que você sabe? Ferrugem. Que Ferrugem? Jovem cantor sambista. Ele regravou. A gravação original é do Elson do Forró God. Mas sabe uma que você vai lembrar, que você conhece, vai lembrar e vai ficar de cara? Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo Gente, isso é da época. te esquecer.
Cada minuto é muito tempo. Essa música é do sem Roberto você. Carlos. Sullivan e Massadas para Roberto Carlos. Roberto Carlos foi o primeiro que gravou. E essa música ficou muito popular aí nos últimos tempos com Cláudia Leite, mas é Roberto Sullivan Carlos, e Massadas. tá? Eu queria dizer pra vocês, não é Alô, Cláudia Leite, bebê. não. Amor Fecha Perfeito os olhos é pra Roberto não Carlos. ver passar o tempo. Essa aí se eu for algum dia num reality de música, Viu? Falei que ela ia ficar de que eu cara. cantaria. É Sullivan, Massadas, Lincoln Olivetti e Jorge... com Sorria dos Travessos, mas agora essa não... Rodriguinho, gente, ser humano intratável, essa não dava pra a quantidade de sucesso que eles produziram. Nem um toque da Rosana, sabe qual é? Só canetadas. Nem um toque eu querendo. Claro que não, mãe. Tchau. Muito prazer. Vamos terminar esse episódio em nome de Jesus. Super recomendo, gente. Recordar é viver. Realmente não é da minha faixa etária, galera. Não, elas foram dormir 5 horas da manhã, que o Adam não me falou. Vocês vendo esse troço, você acredita? Ave Maria. Acordei destruída no sábado. Enfim, gente. Beijo, gente. Boa terça-feira pra vocês. Desanuviar, o noticiário tá muito pesado. Ai, isso aí Amor, normal, Angulers. Love, minha gente. Boa semana, bom final de semana pra vocês. Terça que vem, estamos de volta em mais um Ângulo de Grilo. Um beijo. Menina, eu comprei aqueles pratos. Aí, não acabou, não? Eu já tinha dado tchau.